E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, né? Estamos entrando agora na reta final do nosso semestre. Nós estávamos vendo na última aula progressões geométricas e agora falaremos de recorrências. Muitas das sequências, né? A gente está trabalhando com sequências de números, progressões aritméticas, progressões geométricas, e são exemplos de sequências de números, né? Então, muitas dessas sequências, elas são definidas recursivamente. O que é que significa isso? Elas são definidas por uma recorrência, né? Ou seja, por intermédio de uma regra que permite calcular qualquer termo em função do antecessor imediato. Por exemplo, a sequência aqui dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, etc., ela pode ser definida da seguinte forma. Qualquer termo xn mais 1 é o seu antecessor, xn, mais 2. Isso, obviamente, né, para todo n maior ou igual a 1. Então, por exemplo, aqui, obviamente, que a gente tem que definir o primeiro termo, x1, que aqui no nosso caso é 1. Então, quando n for 1, nós vamos obter o x2, que é o x1 mais 2, ou seja, o 3. Quando o n for 2, nós vamos obter o x3, que é o x2 mais 2, que é 3 mais 2, 5, e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos uma lei de formação aqui que é feita usando uma recorrência, ou seja, para obtermos um termo qualquer, nós recorremos ao anterior imediato. Né? Então, isso aqui caracteriza-se uma recorrência. Outros exemplos de recorrência são as PAs e PGs, né? Então, por exemplo, qualquer progressão aritmética de razão R, qualquer progressão aritmética de razão R pode ser definida por recorrência, né? Você pega o xn mais 1, é o antecessor, mais a razão. Qualquer progressão geométrica também pode ser definida por recorrência, em que você pega qualquer termo xn mais 1, vai ser o antecessor, vezes a razão. Aqui, obviamente, o primeiro termo a gente define certo A, e aqui também o primeiro termo a gente define um certo A, que esses A's aqui são números reais aí quaisquer, né? Outro exemplo muito conhecido, muito famosa, que é a sequência de Fibonacci. Sequência de Fibonacci. Ela também é feita de forma recursiva, né? Então, qualquer número da sequência vai ser a soma dos dois anteriores, né? Aqui já exige a soma dos dois antecessores, né? No caso aqui, nós vamos definir os dois primeiros termos, obviamente, o F1 e o F2, que ambos são iguais a 1. Então, para ter ideia, aqui também, consequentemente, para n maior igual a 1, né? Então, quando n for 1, nós vamos obter o F3, ou seja, o terceiro termo da sequência, que é o F2 mais o F1, que é 2. Para n igual a 2, nós vamos obter o F4, que é o F3 mais o F2, que dá o F3 é 2, o F2 é 1, que dá 3, e assim nós obtemos a nossa sequência de Fibonacci conhecida, né? Que é essa sequência aqui. 5, 8, 13 e assim sucessivamente. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos de recorrências. Tá? E aí, a pergunta é, será que nós podemos obter um termo geral que não dependa do antecessor, que dependa, por exemplo, só da posição? Nós vimos, por exemplo, nas PAs e nas PGs,
que, embora nós possamos obtê-las de forma recorrente, como nós estamos vendo aqui, existem termos gerais em que dependem só da posição do termo, né? Então, a pergunta é, de forma geral, isso é possível? E aí nós vamos adentrar aqui em recorrências lineares. Vou limpar aqui a tela. Recorrências lineares. E vamos trabalhar inicialmente com as de primeira ordem. Os PAs e PG são exemplos de recorrências de primeira ordem, né? Então, uma recorrência de primeira ordem, vamos colocar assim, uma recorrência de primeira ordem expressa qualquer termo xn mais 1 em função de xn. A exemplo de uma recorrência que não é de primeira ordem, a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci não depende só do xn, depende dos dois anteriores, depende do xn e do xn menos 1, por exemplo. Né? Então, aí nós já teríamos uma recorrência de segunda ordem. Recorrência de terceira ordem depende de três anteriores, e assim sucessivamente. Tá? Essa recorrência aqui, ela é dita linear, porque o termo aqui, xn, a qual a gente está se referindo, xn mais 1, eles são do primeiro grau, né? Elas são somente do primeiro grau. Se eu tivesse, por exemplo, xn mais 1 igual a xn ao quadrado, não, isso aqui já não seria mais uma recorrência linear, seria um outro tipo de recorrência, seria uma recorrência não linear, né? Aqui a exemplo, uma recorrência quadrática. Não é esse tipo de recorrência que nós vamos analisar a priori, tá? Na verdade, na nossa disciplina aqui, nós não vamos tratar em momento algum de recorrências que não sejam lineares, certo? Então, vou até apagar aqui, que essas recorrências que não são lineares não nos interessam no momento, para essa disciplina. Então, um exemplo, né? Vejamos um exemplo aqui, novamente. Nós temos a recorrência xn mais 1 dada pelo n vezes xn, em que o primeiro termo é 1. A pergunta é, será que eu consigo obter um termo geral para isso daqui? E a resposta é sim. Vamos ver como é que a gente consegue obter aqui nesse caso. Então, se a gente for atribuindo valores aqui, por exemplo, x1 é n igual a 1, nós temos o x2, que é 1 vezes x1. Se eu colocar n igual a 2, eu vou obter o x3, que é 2 vezes x2. Se eu obter o n igual a 3, eu vou obter o x4, que é 3 vezes x3, e assim sucessivamente, até um certo xn, que obviamente aqui vai ser n menos 1 vezes xn menos 1. E aí nós já vimos, né, um negócio chamado de produto telescópico, né? Nós podemos multiplicar todo mundo aqui, ambos os lados aqui, e aqui nós obtemos x2 vezes x3 vezes x4 vezes etc. até o xn. Obviamente que antes do xn aqui vem um xn menos 1. Do lado direito nós temos 1 vezes 2 vezes 3 até n menos 1 vezes x1, x2, x3 até o xn menos 1. Como está multiplicando, né, em ambos os lados, nós podemos cancelar x2 com x2, x3 com x3, o x4 com x4, que vai estar aqui. Se eu passar isso aqui dividindo, todo mundo aqui passando dividindo para o outro lado, nós obtemos o produto telescópico que nós conhecemos. O xn menos 1 que vem antes aqui vai cancelar com xn menos 1, ou seja, todo mundo aqui cancela.
Esse x1 sobra, mas x1 nós já sabemos que é 1, dado, né, pela recorrência, e xn é um termo geral, ó. Então, isso daqui nada mais é do que 1 vezes 2 vezes 3, etc., até n menos 1, e esse produto aqui nós já conhecemos, né? Nada mais é do que n menos 1 fatorial, é o produto de todos os números naturais, do 1 até o n menos 1, ou seja, n menos 1 fatorial. Então, nós encontramos aqui uma forma geral que não depende mais dos anteriores, depende só da posição do termo. Se eu quiser o x1, eu obtenho, né, 0 fatorial que é 1. Se eu quiser o x30, é só colocar 30 menos 1 fatorial, então vai ser o 29 fatorial, e assim sucessivamente. Tá, então, nós temos uma ideia de como se resolve recorrências de primeira ordem. Então, vai envolver algo dessa natureza, que é, no caso, são os produtos telescópicos. Vamos ver um outro exemplo para massificar isso, para fixar mais, né? Vamos pegar aqui a recorrência xn mais 1 igual a 2xn. E aí, podemos colocar aqui o x1 igual a 1 também. Então, como é que a gente obtém o termo geral para isso? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora anteriormente. Para n igual a 1, eu vou obter o x2, que é 2 vezes x1. Para n igual a 2, o x3, que é 2 vezes x2. Aí eu obtenho o x4, que é 2 vezes o x3, e assim sucessivamente, até o xn, que é 2 vezes xn menos 1. E aí multiplico todo mundo, ou já vou logo cancelando aqui, que eu sei que vai estar multiplicando, né? Vou estar multiplicando tudo, o xn menos 1 com o xn menos 1 que vem antes, sobra do lado esquerdo o xn, que é igual a o x1 aqui é 1 que sobrou, e eu tenho um produto de 2. O 2 está aparecendo quantas vezes? Basta a gente ver que começa no 1 aqui e termina, ó, no n menos 1, ou seja, o 2 está aparecendo n menos 1 vez, ou seja, é 2 vezes 2 vezes 2, n menos 1 vezes, ou seja, nós temos 2 elevado a n menos 1, e esse daqui é o nosso, esse aqui é o nosso termo geral dessa sequência, ou seja, quando eu coloco o x1, vai ficar 2 elevado a 0, que é 1, realmente. O x2 é 2 elevado a 1, que é 2. Depois vem o 4, e assim sucessivamente. Nós temos aqui, essa sequência é uma progressão geométrica de razão 2. Então, isso é muito interessante, né? Ver que esses termos, esses objetos, essas recorrências, elas podem sim formar termo geral que não dependa mais dos anteriores. Isso é muito bacana. Então, dando continuidade, essas recorrências lineares não homogêneas, o que são, assim, essas não homogêneas? Então, veja bem, nós temos a equação, a seguinte igualdade, xn mais 1 igual a alguma coisa multiplicando o xn, ou simplesmente aqui o xn, mais um zero. Quando eu tenho algo desse tipo, nós dizemos que essa recorrência, ela é uma recorrência linear homogênea. Quando eu tenho agora acrescido aqui, acrescentado mais alguma coisa, um f de n aqui qualquer, nós dizemos que essa recorrência, ela é linear, mas ela é não homogênea. Então, falando em recorrências lineares não homogêneas, porque as homogêneas nós já sabemos resolver. Obviamente que aqui pode ter um número multiplicando, né? Nós podemos ter um número aqui multiplicando. E essa daqui, quando não, que tem o zero, que é uma homogênea, nós já sabemos. Vamos usar o produto telescópico.
Agora, se tiver o acréscimo de mais alguma coisa, como é que resolve esse tipo aqui? Como nós resolvemos esse tipo de recorrência? Então, vamos ver. Então, a exemplo, vamos pegar com C igual a 1, ou seja, xn mais 1 igual a xn mais um f de n aqui. Então, nós temos a mesma ideia anterior, da forma anterior. Para n igual a 1, nós vamos obter o x2, que é x1 mais f de 1. Para n igual a 2, o x3, que é x2 mais f de 2. Aí obtemos o x4, que é o x3 mais f3. E assim sucessivamente, até o xn, que é o xn menos 1 mais fn menos 1. Então, se na homogênea nós tínhamos um produto telescópico, aqui está bem na cara que nós vamos ter uma soma telescópica, né? Porque não, em vez de multiplicar todo mundo, nós vamos somar todo mundo. E aí, somando todo mundo aqui, nós temos x2 mais x3 mais x4 mais etc, mais xn, igual a x1 mais x2 mais etc logo aqui, xn menos 1, mais essa soma dos f's aqui, eu vou escrever assim, somatório de f, vou botar o índice k aqui, com k variando de 1 até o n menos 1. Então, a soma telescópica vai ocorrer aqui, ó, né? Nós temos que do x2 até o xn menos 1 está aqui dentro, do x2 até o que vem antes aqui, o xn menos 1. Todo mundo aqui vai se cancelar. Eu não disse quem era o x1, então vamos deixar o x1 aqui, ou seja, o xn nada mais é do que o x1, que vai ser dito, obviamente, qual o valor do x1 na nossa recorrência, mais essa soma aqui desses f's, fk, com k variando de 1 a n menos 1. Então, nós temos também uma forma de se obter um termo geral. Ou seja, quando a recorrência é homogênea, nós já sabemos que nós vamos usar produto. Quando ela é não homogênea, nós vamos usar soma. Né? Então, com isso, nós já generalizamos praticamente a forma de se resolver essas recorrências lineares. Vamos ver um exemplo dessa daqui com soma, né? Dessas que são não homogêneas. Então, vamos resolver aqui, xn mais 1 igual a xn, e a minha fn aqui é 2 elevado a n. E aí, está sendo dado que o x1 aqui pode ser 1. Vou colocar assim. Como é que fica agora o termo geral? Então, em vez de multiplicar agora, nós vamos somar. Então, vou fazer a mesma ideia. Aplicando n igual a 1, nós temos o x2, que é o x1 mais 2. Aí, o x3 é o x2 mais 2 ao quadrado. O x4 é o x3 mais 2 ao cubo. E assim sucessivamente até o xn, que é xn menos 1, mais 2 elevado a n menos 1. E aí, efetuando a soma membro a membro, nós já podemos obter a nossa soma telescópica, o x2 cancela com o x2, x3 com o x3, o x4 com o x4 que vem aqui, o xn menos 1 com o xn menos 1 que sobra. Esse x1 nós já sabemos que é 1, e aí sobrou do lado esquerdo o xn e do lado direito 1 mais 2 ao quadrado, mais etc., mais 2 elevado a n menos 1. Isso daqui nada mais é o que nós vimos na aula passada, né? A soma dos termos de uma progressão geométrica, né? Ou seja, o xn aqui vai ser, nós vimos que o primeiro termo aqui é 1, então vai ser o A1 vezes, a razão é 2, elevado ao número de termos, lembrando que esse 1 aqui é 2 elevado a 0, então é como se eu tivesse do 0 ao n menos 1, aqui tem n termos, né? Então 2 elevado a n, menos 1 sobre a razão, que é 2 menos 1. Então, isso daqui vai dar nosso xn, nosso termo geral,
2 elevado a n menos 1. E olha só que interessante, né? Então, as progressões aritméticas e geométricas vão estar intrinsecamente envolvidas aqui na forma de calcular esses termos gerais dessas progressões aqui, no caso, nessas recorrências, perdão, recorrências lineares que não sejam homogêneas. Tá? Então, com isso, nós temos um teorema interessante. Vou limpar aqui a tela. E o teorema diz o seguinte: se a n é uma solução não nula da recorrência xn mais 1 igual a um gn aqui de xn, ou seja, nós estamos multiplicando xn por alguma coisa, então, a substituição xn igual a ANYN transforma a recorrência xn mais 1 igual a gn vezes xn mais um h de n, agora nós temos aqui ela não homogênea, lembrando, essa primeirazinha aqui ela é homogênea, essa outra aqui agora não é homogênea, e ela transforma essa recorrência em yn mais 1 igual a yn mais h de n vezes um g de n vezes a n elevado a menos 1. Ou seja, vai transformar essa recorrência, né, numa homogênea, mas numa não homogênea, mas numa não homogênea que a gente já sabe como resolver, que é usando a soma telescópica. Por que é importante fazer essa transformação? Porque do jeito que essa está aqui, essa não homogênea aqui que eu estou pontilhando de azul, não dá exatamente para usarmos a soma telescópica por conta do G de N. Por isso que eu não quis atribuir valores diferentes de 1 lá no C. Né? Mas aqui poderia ter qualquer coisa, poderia ter uma função, como eu estou colocando agora. Então, nós estamos dizendo aqui o seguinte: se a N é uma solução particular para homogênea, ou seja, você pega esse H de N e elimina ele, então você pode fazer uma mudança é como se fosse fazer uma mudança de variável, ou seja, uma transformação que mude essa recorrência para obter uma outra que seja fácil de ser resolver, ou seja, seja resolvível da forma que nós já conhecemos, tá? Então, a demonstração disso é rápida. Vamos fazer a prova disso aqui. Né? Nós estamos pegando, então, xn igual a ANYN. E aí, essa substituiçãozinha aqui vai transformar, obviamente, xn mais 1 igual a g de n, a xn mais h de n, vai transformar isso no seguinte: xn mais 1 vai ficar AN mais 1 vezes yn mais 1 igual a gn vezes xn, que é ANYN, mais a h de n. Só que tem um detalhe. Quem é o AN mais 1? AN mais 1, como o AN é solução, só um detalhe, né? Vamos subir aqui. O AN é solução da recorrência que está circulada de preto. Ou seja, AN mais 1 é GN vezes AN. Então, como AN é solução de xn mais 1 igual a gn
vezes xn. Então, a n mais 1 é gn vezes a n. Tá? Então, é só substituir o a, né? No caso, o índice n mais 1, onde tem o xn mais 1. E aí, substituindo aqui nesse an mais 1 que nós temos aqui, nós temos o seguinte, né? Então, logo, temos, vou colocar um ponto aqui, a n mais 1 é gn vezes a n, vezes aqui o yn mais 1, isso é igual a gn vezes a n, vezes o yn, mais h de n. E aí acabou, porque aí eu passo a n vezes o gn, tudo dividindo, então fica yn mais 1 igual a yn mais a h de n vezes essa expressão g de n vezes a n a menos 1, que eu estou dividindo, então eu posso estar multiplicando pelo inverso dela, né? E aí aqui conclui a nossa prova. Né? Então vamos ver um exemplo dessa situação. Aqui generaliza soluções desse tipo aqui, ó. Colocando C diferente de 1. xn mais 1 igual a 2xn mais 1, por exemplo. Vamos pegar aqui o x1 igual a 2. x1 igual a 2. Pronto. Então, como é que fica isso? Como é que fica a solução? Então, a gente tem que primeiro encontrar uma solução não nula de xn mais 1 igual a 2xn. Né? Que nós já vimos agora há pouco. A solução disso daqui, uma solução não nula disso, seria xn igual a 2 elevado a n menos 1. Nós já vimos agora há pouco esse tipo de solução. Então, fazendo a substituição xn igual a 2 elevado a n menos 1 vezes yn, nós vamos ter que esta recorrência aqui vai ser transformada no seguinte. Quem é xn mais 1? xn mais 1, então isso aqui vai implicar que xn mais 1 vai ser 2 elevado a n vezes yn mais 1. Então, nós temos 2 elevado a n vezes yn mais 1 igual a 2xn mais 1. Mas o xn nós já acabamos de ver que é 2 elevado a n menos 1 vezes yn. Isso aqui está somado mais 1. Então, nós temos 2 elevado a n vezes yn mais 1 igual a 2 elevado a n vezes yn mais 1. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir todo mundo por 2 elevado a n. Então, dividindo tudo por 2 elevado a n, nós obtemos yn mais 1 igual a yn mais 2 elevado a menos n. Então, essa recorrência aqui, nós sabemos resolvê-la, né? De forma mais simples, porque aí nós vamos usar a soma telescópica. Então, fazendo n igual a 1, nós temos y2 igual a y1 mais 2 elevado a menos n. Nós temos o y3, que é y2 mais 2 elevado a menos n, não, né? Menos 1, né? Aqui em cima. Nós já substituímos o n por 1. Então, aqui menos 2. Y4 vai ser y3 mais 2 elevado a menos 3. Isso assim sucessivamente até o yn, que vai ser yn menos 1 mais 2 elevado a menos n menos 1. Então, fazendo a soma, que nós já conhecemos, somando tudo, nós temos aqui y2 cancela com y2, o y3 com y3, o y4 com y4, o yn menos 1 que vem antes aqui com yn menos 1, sobra para a gente yn igual a y1 mais essa soma, 2 elevado a menos 1, mais 2 elevado a menos 2, mais 2 elevado a menos 3, mais etc, mais 2 elevado a menos n menos 1. Essa soma é uma soma dos termos de uma progressão geométrica, né?
isso daqui pode ser até reescrito assim, ó. 1/2, mais 1/4, mais 1/8, mais etc. Mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Isso é uma PG, em que o primeiro termo é 1/2 e a razão é 1/2. E tem quantos termos aqui? Tem n menos 1 termos. Então, yn aqui vai ser y1 mais, primeiro termo A1 é 1/2, a razão também é 1/2 elevado a um número de termos, que é n menos 1, vou colocar assim, menos 1 sobre a razão, que é 1/2, menos 1. Então, vamos dar um espaçozinho aqui. Então, nós temos aqui que yn vai ser y1 mais, isso daqui dá menos 1/2, que eu vou cancelar aqui com esse 1/2 aqui, e vai ficar o sinal aqui de menos. Então, menos com menos 1 aqui vai ficar mais 1. E aqui menos 1/2 elevado a n menos 1. Então, podemos escrever assim. Só lembrando que xn, uma observação, colocar aqui em parênteses, xn, nós fizemos 2 elevado a n menos 1 vezes yn. E o x1 era 2. Ou seja, quando eu fizer n igual a 1, nós temos aqui, vou até só diminuir esse retângulo. Aqui, ok. Pronto. Essa observação aqui, lembrando lá do começo, vai nos dizer que o x1 é igual a 2 elevado a 0 vezes y1. Ou seja, o y1 que nós temos aqui nada mais é do que o próprio x1, que é 2. Então, yn dá 2 mais 1, 3, menos 1/2 elevado a n menos 1. Mas quem é yn? Nós temos aqui yn, na verdade, nada mais é do que xn dividido por 2 elevado a n menos 1, né? Dividido por 2 elevado a n menos 1, é o yn. Só passar aqui dividindo, né? Isso é igual a 3 menos 1/2 elevado a n menos 1. Então, multiplica todo mundo por 2 elevado a n menos 1. Então, nós temos que o xn vai ser 3 vezes 2 elevado a n menos 1, menos, isso aqui eu vou escrever assim, 1 elevado a n menos 1 é 1, sobre 2 elevado a n menos 1, e aí nós estamos multiplicando por 2 elevado a n menos 1. Então, isso aqui tudo aqui vai dar 1. Então, o xn é 3 vezes 2 elevado a n menos 1, que é o termo geral da nossa recorrência lá inicial, que nós tínhamos, que no caso era não homogênea. Então, esta recorrência, tá aqui, cadê ela? Tá aqui ela, xn mais 1 igual a 2xn mais 1, nós conseguimos então agora resolvê-la, né, e encontrar o seu termo geral, que é 3 vezes 2 elevado a n menos 1, menos 1, tá? Então, nós conseguimos generalizar praticamente todos os tipos de recorrências lineares de primeira ordem com esse teorema anterior. Muito bacana, então eu vou ficar por aqui, vou parar aqui a apresentação, e a nossa aula de hoje se encerra aqui. Então, até mais, bons estudos a todos.